Olá, alunos! Vamos dar início à nossa quarta aula. A unidade 4 vai trabalhar a saúde do cuidador de idosos e o perfil psicológico. Nossos objetivos são apontar aspectos que levaram às mudanças e ao surgimento do cuidador de idosos na sociedade atual, identificar quem é o cuidador de idosos, assim como suas atribuições, e favorecer a relação cuidador e pessoa cuidada, incluindo seus familiares e equipe multiprofissional. O surgimento do cuidador de idosos. A velhice não deve ser considerada uma doença, mas a idade acarreta perdas funcionais no indivíduo e torna necessária uma adequação no seu estilo de vida e novas formas de relacionamento com o meio. A situação complica-se quando ocorre a perda da saúde e da independência, exigindo cuidados especiais, que anteriormente eram realizados pela família. As grandes mudanças que ocorreram nas últimas décadas na sociedade brasileira, especialmente a migração das famílias do campo para a cidade e o aumento do número de mulheres que trabalham fora, a substituição da família extensa pela família nuclear e a elevação da expectativa de vida do brasileiro encontraram as famílias despreparadas para enfrentar esse problema. Então, a partir daí, dessas mudanças na nossa sociedade, deu espaço ao surgimento do cuidador. Quem é esse cuidador? O cuidador é a pessoa da família ou da comunidade que presta cuidados a outra pessoa de qualquer idade, que esteja necessitando de cuidados por estar acamada, com limitações físicas ou mentais, com ou sem remuneração. A função do cuidador é acompanhar e auxiliar a pessoa a se cuidar, fazendo pela pessoa somente as atividades que ela não consiga fazer sozinha, ressaltando sempre que não fazem parte da rotina do cuidador técnicas e procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas, particularmente na área da enfermagem. Nós temos dois tipos de cuidadores, o cuidador informal e o cuidador formal. O cuidador informal é um membro familiar, geralmente do sexo feminino, que é escolhido entre os familiares por ter uma maior afetividade, um melhor relacionamento com a pessoa idosa e por apresentar maior disponibilidade de tempo. Podemos colocar nesse grupo, às vezes, pessoas amigas, vizinhos, próximos, que têm um laço de afetividade e que não recebem nenhum pagamento trabalhando de forma voluntária. O fato de ter uma história comum com a pessoa cuidada pode tornar mais difícil e estressante realizar os cuidados, devido a agravar o seu desgaste, a incerteza de estar agindo corretamente e o pouco domínio de técnicas que permitam cuidar melhor da pessoa idosa, com menor desgaste físico e emocional. As consequências de cuidar de um familiar. Primeiro, as relações familiares. Devido ao desacordo com a pessoa que cuida e outros familiares, podem aparecer conflitos familiares sobre a atitude e o comportamento dos últimos em relação à pessoa idosa ou pela forma de se proporcionar os cuidados. Às vezes, o mal-estar com outros membros da família é devido aos sentimentos do cuidador principal de que o resto da família não é capaz de apreciar o esforço que realiza. Então, a pessoa que é o cuidador informal, familiar mais próximo, em relação aos cuidados, acaba se sentindo sobrecarregada em relação aos afazeres com o idoso. E isso acaba por fragilizar as relações familiares. A segunda consequência são reações emocionais. Os cuidadores experimentam um grande número de emoções e sentimentos, alguns positivos, como a satisfação em poder contribuir para o bem-estar da pessoa querida, porém também existem sentimentos negativos, como a sensação de impotência, sentimentos de culpa, solidão, preocupação ou tristeza. Afinal de contas, o cuidar de forma diária acaba por ter sentimentos ambíguos, tanto positivos quanto negativos. Terceiro, consequências sobre a saúde. Os cuidadores percebem que uma situação de cuidado prolongado afeta a própria saúde. Esses estão cansados e têm a sensação de que sua saúde começou a piorar desde que começou a cuidar da pessoa idosa. Quarta consequência.
A quarta consequência refere-se à vida profissional, visto que os cuidadores que trabalham fora de casa passam a vivenciar um conflito, visto que são muitas vezes obrigados a reduzir sua carga horária de trabalho. Às vezes, eles não se sentem totalmente confiantes em relação à qualidade do seu trabalho, tanto como cuidador, quanto no trabalho fora de casa. Geralmente podem acontecer faltas, perda da pontualidade, devido aos cuidados à pessoa idosa. Não é raro ter que diminuir suas horas de trabalho ou até mesmo abandonar o emprego. Frequentemente surgem dificuldades econômicas ou por receber menos devido à diminuição da carga horária de trabalho ou por ter mais gastos em relação ao cuidado com a pessoa idosa. A quinta consequência refere-se à diminuição de atividades de lazer. Os cuidadores informam que houve uma redução do tempo dedicado à vida social e de lazer e, como consequência, sentem-se isolados de amigos e do mundo que os cerca. Geralmente, eles se veem até mesmo mais cansados, como foi visto anteriormente, e isso favorece para a ausência ou então a diminuição da vida social. Então, aquela pessoa que antes tinha um lazer, tinha uma vida social, passa a acontecer de uma forma bem reduzida. Então, a quantidade de trabalho necessário para cuidar de uma pessoa idosa, a pressão psicológica e o esforço despendido para atender a todos esses problemas é comum a todos os cuidadores. Quem cuida de familiares idosos pode sofrer de problemas de saúde, problemas psicológicos e também sociais. Conhecer quais são essas mudanças é muito útil para verificar até que ponto cuidar da pessoa idosa está interferindo na vida e assim buscar algumas práticas para melhorar na medida do possível esta situação. O cuidador formal é aquele que recebeu formação especial para trabalhar como cuidador e pode se empregar como um assalariado, tanto na moradia da pessoa idosa ou numa instituição de longa permanência para idosos, ou em outros serviços para pessoas idosas, mantendo vínculos contratuais. Esse cuidador formal, ele tem algumas características. Nós vamos agora comentar as principais. Habilidades técnicas e conhecimentos necessários para exercer suas funções. Então, essas habilidades técnicas e conhecimentos são necessárias para que a sua atividade de cuidador aconteça da melhor forma possível, em relação a atender de forma satisfatórias, principalmente em relação à saúde, cuidado com medicação e até mesmo favorecer um relacionamento com o idoso. Qualidades físicas e intelectuais. Deve ter boa saúde física para ter condições de ajudar e apoiar o idoso em suas atividades de vida diária. Também tem que ter condições de avaliar e tomar decisões em situações de emergência que necessitam de iniciativas e ações rápidas. Então, de repente, o idoso apresentou algum problema, ele precisa ter iniciativa para resolver aquela situação, visto que quando se trata da saúde, alguns minutos podem ser decisivos para ter sucesso ou não. Capacidade de ser tolerante e paciente. Deve compreender os momentos difíceis que a família e a pessoa idosa podem estar passando, com a diminuição de sua capacidade física e mental, de seu papel social, que pode afetar seu humor e dificultar as relações interpessoais. Então, essa característica é importante levar em consideração tanto a pessoa idosa, que geralmente são pessoas que são mais rígidas, que não têm tanta flexibilidade, e também em relação aos familiares, que geralmente são pessoas fragilizadas e querem que o cuidado aconteça da melhor maneira possível. Capacidade de observação. O cuidador deve ficar atento às alterações que a pessoa idosa pode sofrer, tanto emocionais quanto físicas, que podem representar sintomas de alguma doença. Qualidades éticas e morais. O cuidador precisa ter respeito e dignidade ao tratar a pessoa idosa e nas relações com ele e com sua família.
Deve respeitar a intimidade, a organização e crenças da família, evitando interferências e, sobretudo, exercendo a ética profissional. Responsabilidade. Lembrar sempre que a família, ao entregar os seus cuidados à pessoa idosa, está lhe confiando uma tarefa que, neste momento, está impossibilitada de realizar, mas espera que seja desempenhada com todo carinho e dedicação, como em qualquer trabalho. A pontualidade, a assiduidade e o compromisso contratual devem ser respeitados. A motivação. Para exercer qualquer profissão, é necessário gostar do que se faz. É importante que tenha empatia por pessoas idosas, entender que nem sempre vai ter uma resposta positiva por seus esforços, mas vai ter a alegria e satisfação do dever cumprido. Bom senso e apresentação. O cuidador, como qualquer trabalhador, deve trabalhar vestido adequadamente, sem joias e enfeites que podem machucar a pessoa idosa, com o cabelo penteado e, se for longo, com ele preso sem maquiagem. Então, as tarefas do cuidador de idosos. Primeiro, ajudar, estimular e realizar, caso seja indispensável, as atividades de vida diária, ou seja, a higiene pessoal e bucal, alimentação, locomoção, entre outros. Ou seja, não é para o cuidador realizar as atividades, a não ser que seja necessário que o idoso não tenha condições de realizar suas atividades da vida diária. Cuidar do vestiário, manter o armário e os objetos de uso arrumados e nos locais habituais e cuidar da aparência da pessoa idosa, de modo a aumentar a sua estima. Terceiro, facilitar e estimular a comunicação com a pessoa idosa, conversando e ouvindo-a, acompanhando-a em seus passeios, incentivando a realizar exercícios físicos sempre que autorizados pelos profissionais de saúde e a participar de atividades de lazer. Desta forma, ajudará a sua inclusão social e a melhorar a sua saúde. Não é porque o idoso, às vezes, não consegue se comunicar que você vai apenas realizar suas atividades. Não, é preciso você comunicando-se com ele, indicando o que está realizando, o que vai fazer e perceber se existe alguma aprovação ou não por parte do idoso em relação àquela atividade a ser realizada. Acompanhar a pessoa idosa aos exames, consultas e tratamentos de saúde. Caso não seja possível ter esse contato com os profissionais de saúde que acompanham o idoso, é importante que o cuidador informe a família o que vem observando, mudanças no comportamento, humor ou aparecimento de alterações físicas, porque esses dados são extremamente importantes no cuidado da pessoa idosa, que ele tem a oportunidade de vivenciar no dia a dia. Cuidar da medicação oral da pessoa idosa em dose e horário prescritos pelo médico. Em caso de medicações injetáveis, é proibido ao cuidador aplicá-las, devendo recorrer a algum profissional da área de enfermagem. Outra tarefa é estimular a autossuficiência da pessoa idosa. Por isso, o cuidador deverá sempre que possível fazer com ela e não para ela. Ou seja, é importante favorecer que esse idoso também realize as atividades que ele tem condições de realizar. Então, o cuidador formal, ele poderá enfrentar situações delicadas e estressantes no dia a dia de suas atividades. Entre elas, a gente pode observar alguns familiares que, de certa forma, colocam toda a responsabilidade ao cuidador, deixando ele, digamos, sozinho em relação às atividades do dia a dia. E isso pode ocasionar insegurança e solidão. Outro aspecto às vezes, é a proteção excessiva da família, no qual ela, às vezes, pede para o cuidador realizar atividades que não são prescritas pelo médico, alterando a dosagem de medicações ou até mesmo algumas medicações. Às vezes, pelo fato de acreditar que aquelas medicações não estão dando o efeito desejado. Outro momento delicado é quando a família, desconhecendo as obrigações do cuidador, determina que ele realize tarefas domésticas, prejudicando e abandonando o cuidado com a pessoa idosa de quem é responsável.
Quando o cuidador, a pessoa idosa, é prestado por cuidador formal, vamos ter duas situações. Quando a família ajuda e também quando a família dificulta o trabalho. A família ajuda quando auxilia no cuidado para com a pessoa idosa, supervisiona as suas funções sem interferir, dando-lhe condições para realizar o seu trabalho, reconhece seus direitos e deveres, trata-o como um profissional respeitando os seus direitos trabalhistas, incentiva e dá oportunidade para o cuidador se capacitar. A família dificulta o trabalho quando abandona a pessoa idosa ou fica ausente às necessidades dela, e assim o cuidador se vê como total responsável pela pessoa idosa, interfere em seu trabalho, impossibilitando ou atrapalhando suas funções, coloca-o no meio de disputas familiares, quando determina que realize tarefas que não são de sua competência e nem inerentes à sua atividade, não respeita o acordo trabalhista firmado. E a partir daí é importante perceber alguns possíveis sinais de alerta em relação ao cuidador, como problemas de sono, despertar de madrugada, dificuldades para conciliar o sono, estar sempre com sono, entre outros, perda de energia, fadiga crônica, sensação de cansaço contínuo, isolamento, problemas físicos como palpitações, tremor das mãos, moléstias digestivas, problemas de memória e dificuldades para concentrar-se, consumo excessivo de bebidas como cafeína, álcool, cigarro, consumo excessivo de pílulas para dormir ou outros medicamentos, menor interesse por atividades e pessoas que anteriormente eram objetos de interesse, aumento ou diminuição do apetite, atos rotineiros repetitivos como, por exemplo, fazer limpeza continuamente, dar demasiada importância a pequenos detalhes, aborrecer-se facilmente, mudanças frequentes de humor ou de estado de ânimo, tendência a acidentar-se, dificuldade para superar sentimentos de depressão ou nervosismo, não admite a existência de sintomas físicos ou psicológicos ou justificá-los alegando outras causas alheias ao cuidado, passa a tratar as outras pessoas da família com menos consideração. Então, a partir daí, é importante algumas sugestões para o autocuidado do cuidador formal, como organizar-se para ter pequenas pausas, descansar, fazer um pequeno passeio ou praticar exercícios de relaxamento, descobrir o que você pode fazer para relaxar, encontrar meios de tornar o seu trabalho mais agradável, experimentar fazer as tarefas de modo diferente. Pedir ajuda quando se sentir estressado, prestar atenção ao que sente, identificando o que causa mais estresse, não se deixar atingir pessoalmente pelo comportamento das pessoas que cuida, valorizar o positivo, prestar atenção diariamente a alguma coisa boa que acontece no seu trabalho, identificar os aspectos positivos do seu trabalho. E a gente vai também poder observar uma relação entre o cuidador e a pessoa cuidada. Afinal de contas, o ato de cuidar é bastante complexo. Afinal, existem sentimentos diversos e contraditórios, tais como raiva, culpa, medo, angústia, confusão, cansaço, tristeza, nervosismo, irritação, choro, medo da morte e também da invalidez. Esses sentimentos podem aparecer juntos na mesma pessoa, o que é bastante normal nessa situação. Por isso, precisam ser compreendidos, pois fazem parte da relação do cuidador com a pessoa cuidada. Então, nem sempre essa pessoa idosa ela vai estar receptível aos cuidados do cuidador. É importante que o cuidador perceba as reações e os sentimentos que afloram para que possa cuidar da pessoa da melhor maneira possível. O cuidador deve compreender que a pessoa cuidada tem reações e comportamentos que podem dificultar o cuidado prestado. Por exemplo, quando o cuidador vai alimentar a pessoa e essa se nega a comer ou não quer tomar banho, são alguns comportamentos que existem nas atividades do dia a dia, mas não é porque o idoso não queira se alimentar, mas é uma reação que ele vai manifestar devido à própria idade e também uma forma de chamar às vezes a atenção. Não da pessoa que cuida, mas dos familiares que às vezes estão ausentes no dia a dia.
É importante o cuidador reconhecer as dificuldades em prestar o cuidado, quando a pessoa cuidada não se disponibiliza para o cuidado e trabalhe seus sentimentos de frustração sem culpar-se. Muitas vezes o não quero ou não posso podem indicar várias coisas, como por exemplo, não quero ou não gosto de como isso é feito, ou agora não quero, vamos deixar para depois. Então é importante que, com o passar dos dias, o cuidador vá conhecendo um pouco mais a pessoa idosa que ele está cuidando, sabendo como poder realizar algumas atividades e que também seja o quê? Satisfatório para o idoso. O cuidador precisa ir aprendendo a entender o que essas respostas significam e quando se sentir impotente ou desanimado diante de alguma resposta negativa, é bom conversar com a família ou até mesmo com o próprio idoso e assim buscar o que? Meios para poder realizar essas atividades. É importante tratar a pessoa a ser cuidada de acordo com a sua idade. Os adultos e idosos não gostam quando são tratados como crianças. Mesmo doente ou com limitações, a pessoa a ser cuidada precisa e tem direito de saber o que está acontecendo ao seu redor e de ser incluída nas conversas. Então, quando for realizar qualquer atividade, é importante informar antes ao idoso o que vai ser realizado. Informar para que ele também se sinta o quê? Importante, que ele se sinta incluído em relação à atividade de cuidar. Bem, gente, vamos terminando aqui a nossa quarta aula.